Bem, vamos começar então, pessoal. Temos bastante participantes, né? Então, boa tarde a todos. A gente vai iniciar o nosso Talk Innovation de outubro, né, com um assunto aí bastante interessante, bastante atual, que vem tendo uma importância bastante grande e também envolvendo algumas polêmicas, né? A gente vai falar um pouco aí sobre visão computacional. Portanto, sorriam, vocês estão sendo observados, pessoal. E antes da gente iniciar essa apresentação, eu quero parabenizar todos os profissionais de TI, né, pelo nosso dia, e apresentar nossa mesa, que hoje temos a participação da Vitória, a primeira participação dela, né, e toda a presença aqui do pessoal que você já conhece também, José Paulo, Rafael, estamos aí. A Thay, que está escondida aqui, e eu, Ricardo Roncone, que você já conhece também. E para a gente iniciar e ilustrar um pouco, né, sobre a visão computacional, a gente vai fazer um voo aí com um drone aqui na sala. A gente até, em outra apresentação, a gente utilizou o drone, mas agora um pouco diferente, né? Ele vai ser guiado pelo movimento facial, pelo reconhecimento da face da Vitória, ela que vai comandar o movimento do drone dentro da sala, né? Então, conforme ela vai se movimentando, vocês vão perceber que o drone vai acompanhando o movimento dela. Então, vamos lá. Pode decolar? Pode, torre de controle já liberada a pista. Decolagem autorizada. Autorizados. Então, subiu aqui. Eu vou descer ele um pouquinho. Agora ele vai fixar aqui no rosto da Vitória. Ok, já está em tracking. Para provar que nós não estamos mais no controle, eu vou cruzar os braços. E agora quem está pilotando pelo rosto. O drone faz o possível ali para ir acompanhando e mantendo uma distância igual do rosto dela. É isso aí. Vamos pousar ele. Ótimo. Nenhum acidente aconteceu, mas tudo bem. Só para a gente ter uma ideia, né, de como a tecnologia ela já está bastante evoluída, né? Um simples equipamento já consegue acompanhar o rosto da pessoa, né? Então, imagino que vocês tenham ficado curiosos, né? Como isso funciona? Como eu faço? Como eu implemento essas funcionalidades? Que mágica é essa? Que mágica é essa? Então, no talk de hoje, nós vamos mostrar como tudo isso é possível. Vou apresentar, além desse experimento, alguns experimentos que o Lab desenvolveu nesses 2, quase 3 anos aí já de existência. Uhum. A gente vai mostrar esses experimentos práticos, falar um pouquinho das ferramentas, as tecnologias que a gente utilizou para chegar nesse desenvolvimento. Então, assim, no primeiro momento pode parecer para nós que está muito distante essa tecnologia, nosso dia a dia, mas a gente vai perceber que está muito próximo, muito mais do que a gente imagina, né? E então eu vou lançar aí a questão, né, para o Rafael e Zé Paulo, nos digam, por que nós estamos sendo observados? Por que, Zé? É bem interessante a escolha dessa palavra para esse talk, né? Nós estamos muito habituados a entrar em algum estabelecimento e às vezes ver ali uma plaquinha, né, uma câmera, e até menciona isso, né? Sorria, você está sendo filmado. Mas veja bem, filmar e registrar isso, guardar aquela imagem, é uma coisa, corriqueira até, né? Agora, a questão é que essas imagens agora, essas filmagens, elas não estão sendo só guardadas, elas estão sendo analisadas, elas estão sendo processadas. Em tempo real, não é mais histórico. Exatamente. Então, daí essa jogadinha nessa palavra, né? Agora nós estamos sendo observados, né? A imagem está sendo capturada, tratada, reconhecida, vai passar por vários estágios que nós vamos explicar hoje. Exatamente. A máquina sabe do que ela fez no verão passado. Ela sabe o que ela fez e o que nós fizemos. Bem, a gente trouxe algumas matérias, né, para poder exemplificar onde a visão computacional está sendo utilizada, né? A gente tem aqui alguns casos, né, que nem aquele lá que a gente estava conversando, Zé, sobre os chineses. Isso, exatamente. Temos aqui do jornalista da BBC, foi um caso bem interessante. Não é tão recente, já faz há alguns anos atrás, aí uns 2 anos.
esse jornalista queria fazer uma matéria e explicar o funcionamento dessa tecnologia de reconhecimento facial, que é a visão computacional, né? E, assim, bom, a China é onde mais tem câmeras disponíveis, né? Bom, sabemos que muitos produtos são made by China, né? Então, e lá é barato, né? Então tem câmeras em tudo quanto é lugar. Além do preço, o interesse também, Além do né? preço e o interesse. Isso, né? Então tem muitas câmeras lá. E tem esse sistema disponível para as autoridades, né? Tirar proveito, usufruir, né, das imagens dessas câmeras. Uhum. E há todo um sistema pronto lá para fazer esse reconhecimento. Então, ele acertou com as autoridades que ele ia fazer esse experimento. Então, só um pequeno núcleo da polícia sabia do que ia acontecer. E eles deram entrada no sistema chinês desse jornalista como alguém procurado pelas autoridades, né? Então, ficou lá registrado no sistema. E ele voou, então, né, da Inglaterra lá para a China, pousou lá, passou pelo desembarque, passou, né, no portão de desembarque e foi trafegando pelo aeroporto, saiu do aeroporto, mas ele não conseguiu acho que nem virar a esquina lá do aeroporto. Em menos de 10 minutos, né, a matéria menciona 7 minutos, ele já estava sendo abordado pelas autoridades policiais e já estava sendo levado em custódia. E depois acho que eles explicaram, mas soltaram ele. Afinal, nós temos aqui a matéria, né? Então deve ter sido tudo certo. Deve ter dado tudo certo. Será? Temos aqui a matéria mostrando isso. Então, veja o uso prático, né, da visão computacional para fazer um reconhecimento e uma identificação de uma pessoa e a velocidade com que isso foi feito. De milhares de pessoas que passam nesses locais ali. Mas é interessante que foi assim, são câmeras já postas para monitoramento e já esse fluxo, né? Acompanhando um fluxo, né? E ele deve ter passado por quê? Uma meia dúzia de câmeras e já foi identificado. Exato, mas esse aí no caso foi um teste, né? Mas a gente também tem uma notícia da utilização, por exemplo, de um show. De um uso real. Né? De um uso real, onde tinha um chinês sendo procurado por alguma pendência com a justiça. E em um show com mais de 60 mil pessoas, eles conseguiram encontrar esse chinês e aprender ele, né? Dentro então, do público ali. Só utilizando a visão computacional. Duvido que uma pessoa ia conseguir identificar lá um chinês específico para poder prender ele. Mas a gente não precisa ir tão longe para poder ter visão computacional, né? A gente tem coisas mais... Não precisa ser do outro lado do planeta, a gente tem coisas aqui no Ocidente também, né? Antes da gente chegar um pouco mais na nossa realidade, pelo menos na minha realidade, né? Não sei de vocês, a gente tem também. A gente tem o exemplo do Tesla, né? Que eles avançaram bastante com visão computacional, né? E eles utilizam a visão computacional para basicamente fazer todas o mapeamento ao redor dele para poder fazer com que o veículo saia do ponto A até o ponto B autônomo, né? Sem nenhum comando interno do motorista. Sem intervenção, isso mesmo. Esse exemplo da direção autônoma, eu considero hoje como sendo o caso de maior uso, né, do uso mais intenso da visão computacional. Né? Do estado da arte. Do estado da arte, do uso de visão computacional. Porque, comparando esse exemplo da direção autônoma de um veículo, né, com, por exemplo, do reconhecimento do jornalista ali, ou do outro cidadão que foi preso, o tempo de resposta ali é meio relativo, né? O momento em que ele captura aquela imagem, processa aquela imagem, gera uma ação em cima daquela imagem, não é tão crítico. Agora, numa direção autônoma de um veículo, a quantidade de informação que tem que ser processada, capturada e processada... Num ambiente não controlado. Num ambiente não controlado, e assim, o risco envolvido, então a criticidade ali, o tempo de resposta tem que ser muito rápido. Então é um uso muito, muito intenso de visão computacional. Sim, que ali isso está mexendo com física também, né? Que tem a aceleração do veículo, frenagem do veículo. Exatamente. Se frear um pouco depois, o que pode acontecer? São contextos bem diferentes, né? Em que
leva, né, a visão computacional no seu E limite. eu acredito também tornou mais popular essa questão da visão computacional através da Tesla, né? Todos acabaram tendo essa, né, contato. Exatamente. Sim, Embora sim. talvez nunca tenham exatamente usado esse Exato. termo, entendido o que está implícito, né, nessa tecnologia. Mas acabou popularizando, Mas né? Foi uma exatamente. das grandes influenciadoras. vamos dizer assim. Exatamente. Mas a gente não precisa ser bilionário, né, para poder Não utilizar precisa visão ser computacional. bilionário Exato. para ter contato com visão computacional. Sim, no nosso dia a Nem ser um dia, criminoso. nem ser um criminoso, realmente. No nosso dia a dia, a gente já utiliza a visão computacional, né? Por exemplo, quando você vai desbloquear seu celular, você pode utilizar reconhecimento facial. Você pode pegar o seu celular, treinar o modelo que tem aqui dentro, né? Exato. E aí fazer esse reconhecimento. Isso é visão computacional. A gente tem, por exemplo, os embarques da Gol, Check-in, né, check-in da Gol, né, de algumas empresas, para portarias poder de fazer prédio que já são controle de acesso. controle de acesso. Estádio de futebol já utiliza também controle de acesso, utilizando reconhecimento facial. A gente tem esse caso do metrô de São O Paulo, metrô. né, que fazia avaliação dos seus usuários. Eram os painéis de propaganda, né? Exatamente. Metrô, né? Os painéis de propaganda, assim como uma tela, né, de LCD com a propaganda, só tinha uma pequena câmera em cada painel e ele monitorava ali a reação dos usuários do metrô ao presenciar aquela propaganda, né? Então, Qualquer emoção qual dos que era a usuários. emoção ali. Sim. Né? Uma coisa é registrar a imagem da pessoa e outra coisa era já registrar essa imagem, identificar e classificar pela expressão facial qual era a emoção. Isso é visão computacional. A gente sabe que essa tecnologia ela não é tão nova assim, ela já vem, né, sendo desenvolvida há muito tempo. Então, por exemplo, soluções como leitor de código de barras ou QR Code, também podemos considerar que sejam exemplos de utilização da visão computacional, que são bastante já difundidos, bastante antigos, né? Não exatamente, né? Porque a gente tem uma diferença entre visão computacional e o processamento de imagem, né? Então, acho que para a gente poder explicar isso, a gente precisa entender primeiro o que é o processamento de imagem, né? E o que é uma imagem? O que é uma imagem? Né? Além ainda, né? O que é uma O que imagem? é uma imagem para um computador? Exato. Então, a gente tem até um slide, tá? Pode colocar aí, mas uma imagem, basicamente, é um conjunto de pixels, né? O que é um pixel? O pixel, ele é a menor unidade de uma imagem. Então, a gente tem lá um valor, né, que determina o que é aquele pixel, e o conjunto desses pixels formam uma imagem. Né? Você pode pensar no pixel como um pontinho na imagem ali, né? E isso pode ser exemplificado. Quem já não deu um zoom em alguma imagem que tinha talvez uma baixa resolução e ela começou a ficar quadriculada, né? Então, esses quadradinhos ali, poderíamos dizer que é o pixel, que é esse ponto dessa imagem, né? Exato. E aí nos remete a uma lembrança de escola. Da escola. Nas aulas de artes, né? Todo mundo já fez, ou pelo menos deveria ter feito, eu acho, aula de pontilhismo, né? Ou em algum momento a gente Eu fiz, mas na utilizou. minha época não era aula de artes, chamava educação artística. Justo. É quase a mesma coisa. E eu apontei muitos lápis para poder fazer esses pontilhismos. O meu era com canetinha. Então, o pontilhismo basicamente é criar imagens complexas a partir de pontos. Utilizando só a técnica Só de pontos. Por isso, pontilhismo. Exato. E cada ponto ele tem uma cor diferente. Então, ele tem uma informação diferente. Né? O pixel é a mesma coisa. O pixel não necessariamente ele precisa ter uma cor específica, que ele pode ser, por exemplo, na escala de cinza. Então, ele vai do preto para o branco e os valores no meio são cinza. Né? São tonalidades de cinza. Tonalidades de cinza. Mas ele tem essa mesma ideia, né? Então, desde a infância, a gente já vê como é que os computadores entendem, ou como eles entenderiam, né? A utilização, a visualização de uma imagem. Isso. Então, nós podemos afirmar que essa imagem ela é transformada para pontos, para que a gente consiga trabalhar essa informação. A ideia é exatamente essa. O computador, na verdade, ele enxerga os pontos. Então, para nós enxergarmos, ou termos uma ideia de como o computador enxerga, essa lembrança do pontilhismo mostra bem.
No slide estava ali um relevo ali, tinha acho que uma montanha, né? Só formada por pontinhos. E esse agrupamento de pontos, com essa coloração, dá para nós a sensação de uma imagem, de uma montanha, de um rio, de um formato ali. Esse padrão é que vai ser analisado, e é isso que o computador enxerga, é isso que nós vamos chamar de padrão. Acho que o ponto já entendemos, parte da imagem. A base. A base. Essa é a base. Respondendo a sua pergunta, né? Qual que é a diferença? O leitor de código de barra ele está mais para um processamento da imagem do que a visão computacional, porque a visão computacional ela precisa de inteligência, né? Então ela tem essa ideia de entender o que é aquilo, que é o objeto. O processamento de imagem não, ele trata a imagem. Então a gente vai aplicar filtro, a gente vai mexer no brilho, mexer no ruído. Eu estava até conversando com o Zé, ele tinha dado o exemplo do Paint, né, Zé? O Paint Brush. Que é ali, né, bem parecido com isso. Tratamento de imagem. Isso é tratamento de imagem, né? Pegar, por exemplo, uma imagem e falar, não, eu quero transformar ela em tons de cinza. Então ele vai simplesmente usar um algoritmo, converter cada pixel, né, cada pontinho lá do que estava colorido para um tom de cinza. Ou trocar todas as cores, né? Eu quero que troque tudo que está em amarelo por azul. Isso é um puro tratamento de imagem, não é visão computacional. E no caso, mas a visão computacional, ele usa tratamentos de imagem, mas ele não é visão computacional. No ponto do leitor de código de barra, ele só está convertendo aquele 0 e 1, né, para preto e branco. Aquele símbolo em um número. Né? Exato, ele que bate ali. É como se fosse um alfabeto, né, em formato de barras para um caractere que a gente consiga entender. Não temos ainda inteligência aplicada necessariamente. Exatamente. É legal. A gente tem um slide que mostra isso. O que é a visão computacional, né? Basicamente, a visão computacional ela é a união de alguns segmentos diferentes. Né? Então, a gente tem aqui processamento de sinais, que é para você poder converter o analógico para o digital, né? Que é para construir essa imagem. A gente tem campos da física, da matemática, que é para você poder entender, compreender, interpretar aquela imagem. Né? Então, a gente vai utilizar cálculos matemáticos para isso. Física, por exemplo, no drone aqui. Ele estava utilizando física. E a matemática é muito usada, por exemplo, para fazer qualquer reconhecimento de uma imagem. Ele identifica um ponto, ele pega um ponto de referência e pega outro ponto que tenha a coloração ou uma proximidade, e ele vai calcular qual é a distância desses pontos. Então, por isso que ele fala que tem que usar muita matemática, né? Para poder fazer qual é a relação desses pontos e aí criar ali um padrão, um formato. Né? Exato. E aí vem álgebra linear, vem cálculo numérico, e aí vai para dentro. Então, a gente também tem a inteligência artificial para poder ensinar, né, a máquina a fazer machine learning, para poder aprender esses padrões. Reconhecimento de padrões, que basicamente é a mesma coisa, né? E o processamento de imagem, que para a gente poder fazer todo esse treinamento, a gente tem que fazer o tratamento dessa imagem, né? Ela tem que ser uma imagem, ela tem que ter valor, a gente tem que saber as informações que está ali de uma forma correta. Ela não pode vir de qualquer jeito, né? A gente tem que trabalhar ela. Seria o mesmo que a gente está... mais uma habilidade humana, né, de a gente olhar uma imagem e interpretar essa imagem, certo? Exatamente. Colocando essa inteligência, imitando, mais uma vez, através da IA, o comportamento humano. Exato. É sempre assim. E, na verdade, a visão computacional é isso. É como os computadores conseguem ter a capacidade de enxergar. E a capacidade de enxergar é algo, tudo bem, não é só humano, mas Sim. E mais interessante, tanto estático quanto dinâmico. Pode ser a imagem, né, estática, como um vídeo, né, que é mais complexo. Para quem não conhece, o vídeo nada mais é que uma sequência de imagens estáticas, né, que elas são trocadas numa fração de tempo. Vão virar pontos também para serem avaliados. Exatamente. Um ótimo exemplo de como um vídeo funciona é aqueles caderninhos, cadernetas, que você faz um monte de desenho de pauzinho e você... O desenho animado. Os frames, né? E cada um ali é um frame. Então, isso é... Cada frame é como se fosse uma fotografia. Exato. Ótimo exemplo. Eu sempre venho dos exemplos de criança. Acho que são os que ficam mais fixos na mente. Sim, sim. Ótimo. Então, a gente está mais claro aí já sobre a questão conceitual, né, isso. Mas a gente também tem alguns modelos que a gente trouxe para poder apresentar, né? Utilizando visão computacional. Os experimentos? Ainda não.
os modelos. Ah, sim. Temos os modelos, né, de visão computacional, como é que Sim, funciona? os tipos de análise. Isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tipos de análise acho que é melhor do que modelo, né? A gente tem a detecção, né, que é ensinar o computador a encontrar aquele objeto. Isso. Né? Identificar uma classe de objetos. Uma classe né? de objetos, que aí fica mais fácil para explicar o reconhecimento. Isso. Mas, basicamente, a gente vai falar para o computador, olha, você está vendo esse item aqui? Isso aqui é uma garrafa. E aí eu mostro para ele sabe o contorno da garrafa, ele vai conseguir encontrar a garrafa na imagem. Ele vai aprender isso. Ou uma pessoa, ou um rosto. Né? Então, dependendo do que você treinar ele vai ser capaz de detectar. Então, ele vai colocar lá esses quadradinhos que estão em volta na primeira imagem, que a gente chama de bounding box. Né? Que ele encontrou aquilo e marca na imagem para a gente saber onde que está. Né? Então, aí a gente pode voltar lá naquela ideia que apresentamos no início. Né? Então, quando a gente apresenta para o computador uma garrafa, uma imagem colorida, bonita, na verdade ele vai pegar tudo aquilo ali, transformar numa imagem em escala de cinza e olhar aquela imagem como se fosse aquele pontilhismo. E ele vai analisar aquele agrupamento de pontos, né, nessa disposição, e é isso que ele vai associar como sendo um padrão. Com as distâncias que formam aqueles pontos. Isso. Né? Que é isso que ele vai entender como um padrão, que ele vai tentar encontrar em outras imagens. Por isso que quando a gente coloca aqui, que nem está no exemplo aqui, tem uma pessoa, a pessoa às vezes está vestindo de branco, de preto, de cor, mas ele consegue ainda entender que é uma pessoa. Por quê? Ele não está vendo a cor em si, ele está vendo como que está esse agrupamento de pixel, a distância entre esses pixels, né? Qual é a relação matemática entre eles, e ele tenta achar isso nas outras imagens. Né? Exatamente. E aí ele classifica, eu achei o objeto que você me mostrou. Ele não entende que é uma pessoa, ele entende que, sabe esse padrão que você disse que é uma pessoa? Eu achei esse padrão aqui, nessa posição da imagem. Também achei aqui, que é o exemplo que está ali na... Exato. A gente também tem um reconhecimento, que basicamente o reconhecimento é dentre todas essas classes, né? Tudo isso que a gente classificou, qual é esse aqui? Eu quero esse específico aqui. É a individualização. A individualização. Né? Por exemplo, que a gente aconteceu com o chinês. Que exatamente. Lá tem um modelo que foi treinado para reconhecer rosto. Agora, de todos os rostos que foram registrados, qual é aquele rosto? Exatamente. Então, aí já é um outro passo dentro da visão computacional, que é o reconhecimento. Que o Rafa tá mostrando. Exato. E aí, nós temos a segmentação, que é você encontrar, você não precisa reconhecer necessariamente, mas você encontrar aquele objeto, né, de interesse, aquela classe, e remover da imagem. Ou pelo menos fazer o contorno exato. Fazer uma máscara, né? Uma máscara daquele objeto. E aí você consegue colocar ele em outro ponto, ou, sei lá, trabalhar essa imagem somente. Fica mais fácil entender olhando no slide essa última imagem, né, onde tem os veículos, as pessoas. Eu vejo que a segmentação, ela jogou ali uma sombra colorida, né, no que é árvore, no que é veículo, no que é pessoa, segmentando, então, aquela classificação dos objetos. Isso. Mas vamos ver na prática isso, porque para mim ainda não está bem claro. Vamos dar uma olhada no nosso experimento. Agora os experimentos. Vamos. Então, vamos falar dos experimentos do Lab. Isso aí. O OCR, acho que o OCR é o mais simples. Vamos começar por ele, né? O do OCR foi um desafio que o nosso Lab recebeu de um cliente, né? Ele tinha a necessidade de fazer o reconhecimento de caracteres. Para quem não sabe o que é o OCR, né? É tentar extrair de uma foto, de uma imagem, os caracteres e usar ele como um texto mesmo, né? Como, por exemplo, pegar uma imagem, pegar todo o texto que está na imagem e jogar ele dentro do Word para trabalhar como texto. Esse cliente, ele tinha esse OCR, quando você fala de extrair algo de uma foto, é como se fosse o Google Tradutor do celular, que a gente tira uma foto. Exatamente, Thay. Exatamente. É esse processo. Isso aí não é visão computacional, tá? Alguns podem até entender que sim ou não, depende um pouquinho, mas a gente vai ver o detalhe. Mas, em essência, o OCR é tratamento de imagem. Ele tenta pegar aquela imagem, reconhecer os contornos dos caracteres e jogar num outro campo, assim, letra A, letra B, letra C, né?
E no caso aqui do cliente, ele precisava fazer o tratamento dos canhotos de nota fiscal. Aí na tela tem no slide um exemplo ali, né, de uma nota, e precisava pegar aquele cantinho ali, o número da nota fiscal e a série. Né? O problema é que nós tínhamos que detectar exatamente, pegar o número da série, o número da nota e da série, só que está nesse quadradinho. Uma nota fiscal, às vezes, ocorre essa sequência de caracteres em vários locais, e todos esses não interessavam, só o que estava no quadradinho. E o ponto é que, às vezes, ele recebia essa imagem, um canhoto só, mas, às vezes, ele recebia a imagem com vários canhotos, às vezes de ponta cabeça, vertical, horizontal, né? Então, o reconhecimento puro e simples, né, o OCR puro e simples, não ia conseguir tratar isso. Então, qual foi a nossa solução, né, Rafa? É usar o OCR mais a visão computacional. A visão computacional nós usamos para identificar esse quadrado, e aí nós pegávamos a coordenada desse quadrado, extraía essa imagem dali, gerava uma nova imagem só com esse quadradinho, que é o que está ali no exemplo, em destaque. Aí sim nós pegávamos essa imagem e submetia para o OCR. E no caso dela estar numa orientação, usávamos tratamento de imagem para reorientar a imagem, e aí nós jogávamos para o OCR, que é o exemplo mais abaixo ali, que tem vários canhotinhos, né, numa mesma folha. Ele isolou, identificou ali os quadradinhos e passou só os quadradinhos para o OCR. Perfeito. Outra, você consegue dar um zoom nessa imagem aqui de baixo? Só para o pessoal ver do quadradinho aqui embaixo. Do lado tem um... Está desconfigurado, não fica Sem problema, mas dá para perceber aqui que tem uns quadradinhos. Tem uns quadradinhos brancos em torno ali, né? E uma borda. Essa imagem aqui da esquerda, que aí fica um pouco difícil de identificar, acho que não está muito claro, mas ali é a máscara dessa funcionalidade da divisão computacional, que a partir dessa amostra que a gente teve, que no caso acho que seria até essa primeira imagem de cima, ele encontrou os outros, e essa imagem do lado esquerdo, que está em preto e branco, ela demonstra onde ele tem mais confiança de que aquele padrão foi reconhecido. Então, aqui não está muito claro, mas quando a gente faz a utilização desse algoritmo, ou dessa funcionalidade, ele coloca uns pontos brancos bem como se fosse uma luzinha, um glitterzinho ali. Destaque. E aí você consegue identificar, então é bem, bem interessante. Vamos para o próximo. Então vamos lá, vou roubar a tela da Thay aqui agora. Esse aqui é bem interessante. Tem algum comentário, Thay? Eu pergunta aí. Eu vi que a Amanda já está colocando uma fita na câmera do notebook dela. Ótimo. Vai ficar todo mundo paranoico agora. Vamos ver aqui. Eu vi uns comentários sobre Black Mirror. Eu nunca assisti a série, então eu estou meio perdida. Mas a Amanda comentou aqui. Me lembrei de um episódio de Black Mirror, Nosedive, eu não sei se é assim que fala, gente, em que é possível dar likes e dislikes nas pessoas apenas ao apontar o celular para elas, e tudo é baseado nessas avaliações. Eu lembro desse episódio. Mas, sim, essa parte de apenas apontar para a pessoa é a questão do reconhecimento facial, né? Do reconhecimento daquela pessoa, que é o mesmo que foi usado no exemplo que a gente passou aqui dos aeroportos, do reconhecimento da polícia lá, né? De alguns aplicativos que nós temos do governo, né? Que pede para a gente tirar uma foto, né? Então, ali era direto, ela não precisava localizar a pessoa ou a página da pessoa e dar um dislike ou um like, né? Já apontava ali. Massa. Que não vire moda isso. Não, ia ser bom. Não ia ser bom. Assiste o episódio, sabe que não é bom. Não era muito bom, não. Quem não deveria mesmo assistir. Curiosa. Aqui vou mostrar para vocês o reconhecimento de andaimes, de objetos de andaime. Você quer falar um pouco sobre andaimes? Esse aqui foi um outro desafio que nós recebemos de outro cliente. Esse experimento que nós fizemos não é exatamente o que foi desenvolvido para o cliente, sim, mas foi o experimento para nós exercitarmos a técnica, né? Então, nesse primeiro caso aqui,
a ideia era identificar os andaimes. Esse andaime é o tipo do andaime comum, porque quando a gente faz uma reforma em casa, nós vamos reconhecer facilmente ele, que ele tem um formato parecendo um H deitado, né? Então, nós treinamos um modelo, daí o machine learning, né? Treinamos um modelo para reconhecer esse andaime com o formato de H. Exato. Então, aqui no vídeo a gente consegue ver, deixa eu pegar uma parte melhor aqui do vídeo. Aqui. Aí. Então, aqui no vídeo a gente consegue ver que ele está reconhecendo essa peça. Então, a gente treinou o modelo com esse H. Então, a gente chega lá nas fotos, cada uma dessas imagens, né? A gente pegou imagens do Google com fotos de andaime. E aí a gente vai delimitando e rotulando o que a gente quer encontrar. Que, no caso, são esses Hs, né? Isso. Esse formato. Desse né? formato. Que a gente, no momento, a gente não sabia exatamente o que ia ser, né? Então, a gente foi atrás de tomar iniciativa. E a gente fez o treinamento em cima disso. Então, aqui ele está encontrando, né? Ele faz a detecção do andaime em cima, nessa parte aqui. Tá, aqui tem três andaimes detectados. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Tem uma linha aqui. Uma linha vermelha, um quadradinho bem fino vermelho. Tem 3 deles. 2 estão aparecendo aqui, o nome, o outro está para cima do vídeo, aqui. né? Comiu um pouquinho o vídeo. Isso aqui é chamado de bounding box, né? Que é a caixa delimitadora da classe. Então, é o que ele entendeu que aquilo é o andaime. Aqui embaixo do lado esquerdo, ele mostra a quantidade, né? Então, objects, ele encontrou 3 andaimes, ou peças de andaime, no caso, e a acurácia que ele tem. Eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, que tem uma parte que tem aqui, ó, que é interessante. Então, aqui, ele conseguiu encontrar 3 também, né? Um aqui, esse daqui da frente e esse aqui atrás, só que tem um aqui embaixo que Ele já não conseguiu. que ele não conseguiu, né? Mas por que que ele provavelmente não trouxe essa imagem? Porque a gente também tem, além da confiança, né, que ele encontra, um limite para isso. Então, ele pode até ter encontrado, conseguido reconhecer ou detectar esse objeto. Porém, eu coloquei um limite, um threshold, de 50%. Então, se ele não tem mais de 50% de certeza que aquele padrão ali é do que eu estou procurando, ele nem me traz. E como provavelmente esse aqui que tem alguns ruídos, né? Você vê que ele não é um H certinho, ele tem alguns ferros na frente. Cores diferentes, Cores luminosidade, diferentes. né? Brilho. E aí ele não retorna. Então é por conta disso. Esse 50% que o Rafa está citando, né? Esse threshold, a gente pode entender assim. Lembra que a gente falou lá no começo do pontilhismo, de que o computador enxerga aquela imagem como se fosse aquele conjunto de pontos, né? Então, quando nós treinamos o modelo, apresentamos para ele várias imagens do andaime sozinho, isolado. E ele começou a entender qual é o agrupamento de pixels para aquele H deitado ali, naquela peça de andaime. Então, quando ele vê agora esse frame do vídeo, ele tenta ver qual é o agrupamento de pixels que se assemelha àquela imagem que é o padrão, que é o template. Se ele tiver mais que, digamos, 50% dos pixels nas posições relativas ali de distância e proporção dentro daquele quadradinho, ele vai dizer, então, que ali tem aquele objeto. Percebam? Ele não enxerga o objeto. Ele enxerga um aglomerado de pixel, e se aquele formato de pixel está 50, 60, 70, a gente define, né? 70% dentro daquele mesmo espaçamento, ele classifica como um objeto. Tem uma pergunta, Exato. Rafa. Como eu faço para aumentar essa minha assertividade? O que eu posso utilizar para melhorar isso? Depende muito de cada caso, né? Mas uma boa amostragem, né? Então, bastante imagem com qualidade, né? Quanto maior a qualidade da imagem, melhor, né? Treinamento, Menos na verdade. ruídos, e isso para a gente poder fazer o O treinamento treinamento desse do modelo. né? Bastante quantidade de imagens de qualidade, porque a gente pode ter, por exemplo, essa imagem aqui, eu cheguei a treinar com modelos que não estão só o H ali específico, né? Porque a gente precisa fazer com que o modelo seja inteligente. Então, ele tem um traço na frente ali, mas atrás tem aquele conjunto que o Zé está falando, né? Certinho. Ele continua sendo andaime. Ele né? continua sendo andaime, então ele tem que reconhecer. Então, por exemplo, esse aqui que está com a escada, ele está reconhecendo. Isso. Porque ele Já foi o do outro treinado. lado ele não conseguiu, porque tem uma barra ali. Exato.
Por quê? Aí a gente não consegue saber exatamente, né? A gente tem que mudar o treinamento, com mais imagens. Quantas imagens a gente utilizou para treinar neste caso? Nesse aqui a gente utilizou uma amostragem muito pequena, mas foram 500 imagens. Mas ainda assim é pouco. É muito pouco. É. Só para a gente ter uma 500 ideia do volume que é necessário. É que Sim. depende muito do formato mesmo do objeto, né? Mas, assim, de modo geral, milhares de imagens. O próximo que a gente vai mostrar, depois desse do cochilômetro, ele tem um modelo, ó, spoiler, tem um modelo de reconhecimento de pessoas e tipo, a quantidade de imagens ali é enorme. Mas esse outro aí que a gente vai mostrar é do inventário, né? Então aqui a gente já sabia mais ou menos É a o que mesma que era. técnica Isso. daquele andaime comum, só que agora é um outro tipo de objeto. Só para o pessoal acompanhar, atrás está aparecendo o código, ele está executando, já é a ferramenta que faz esse reconhecimento. Exato, é o que ele reconheceu ali. Então, por exemplo, a gente sabe a quantidade de tubos que tem ali, né? Então, cada peça poste ali, que está aqui do lado esquerdo, é um tubo. Na frente dessa informação, a gente tem a acurácia dele, então você percebe que tudo que está acima de 50% ele retorna, né? Então ele marca e conta. Vocês podem perceber que aqui eu consigo, ele está sendo marcado, né? Ele está vermelhinho aqui com as caixas, mas ali atrás ele também tem tubos. Então, o que ele não reconheceu? Provavelmente ele reconheceu, né? Porque é um padrão até que simples, né? Uma circunferência. Mas como provavelmente a acurácia é menor do que 50%, Ele não atingiu o ele mínimo não necessário. ignorou. Exato. Então ele não é interessante para mim, que foi a regra que eu coloquei para ele. Aqui a Vitória ela trabalhou comigo nessa parte, né? A gente ficou quanto tempo, Vitória? Acho que umas 4 semanas. As 4 Por aí. semanas fazendo essa rotulação, né? Então, tipo, a gente tinha, e acho que era uma amostragem baixa ainda, né? Eram quantas imagens você acha? Não sei. Umas 300, 400 imagens? A última vez que eu vi, acho que era perto de 400. Então, era 400 imagens, mas cada uma dessas imagens tinha diversos tubos, sei lá, 100, 150 tubos. A gente tinha que fazer quadradinho para cada um desses tubos para ensinar para a máquina o que era era. o tubo. Exato. Na essência, assim, não é o que era o tubo, era qual é o padrão que nós queremos que ele identifique. Né? Exato. Já temos perguntas interessantes aqui. Eu vou pedir para a pergunta da Amanda, para a gente deixar para o final, que a gente vai tratar esse assunto um pouco mais polêmico. Muito interessante a sua pergunta, Amanda. E o Marmon, o Antônio Marmon, fez uma pergunta legal. Vocês estão utilizando inteligência artificial generativa? Essa já dá para a gente entrar nessa questão. Ok. Nesse caso aqui em específico, não, porque nós não estamos gerando novas imagens. Né? A menos que estivéssemos fazendo aquela outra técnica que a gente citou um pouquinho mais cedo, que a gente estava conversando, né? Para gerar novas imagens de treinamento. Aí sim nós poderíamos estar usando a IA generativa para gerar novas imagens para servir de amostragem para o treinamento. Nesse caso em específico, todos esses que nós demonstramos aqui, nenhum deles tem a ver com inteligência artificial generativa. Nós não estamos gerando, nós estamos classificando. Nós não fizemos nenhuma POC ainda sobre isso. E o Ronaldo também perguntou se nós estamos utilizando Python, porque ele identificou... que ele identificou. Exatamente. Na verdade, já é legal a gente então falar sobre isso, né? Que a linguagem que é mais trabalhada, né? Que a comunidade evoluiu mais em inteligência artificial, machine learning, visão computacional, toda essa parte é Python, né? Então, tem outros. Tem outros, mas como o Rafa está falando. A gente pensar assim, a visão computacional, como visão computacional, ela existe porque tem que aplicar inteligência artificial, machine learning, como nós vimos em outros talks, né? Então, e como nós vimos em outros talks, o machine learning, a linguagem mais popularizada para usar, né, onde você encontra mais ferramentas, exemplos e modelos prontos, é em Python. Então, você vê essa cascata, né? Então, como visão computacional depende de machine learning é mais usado é Python, então, consequentemente, você acha muitos exemplos em Python. Mas ela não está presa a uma linguagem. Sim. Por exemplo, o que a gente vai mostrar agora, que é o cochilômetro, ele utiliza o OpenCV, mas o OpenCV ele é uma biblioteca, né? Então, ele... Escrita em C. Exato. Então, a gente utiliza lá no Python, só que ele é utilizado em outras linguagens, por exemplo, JavaScript, eu já vi alguns códigos utilizando Go. Gosto muito de Go. Verdade, Go utiliza, tanto que é o
Golfer, enfim. Golfer. Então, antes da gente entrar no cochilômetro, vamos contar, o nome é um pouquinho engraçado, sim. né? Vamos falar um pouquinho de como chegou Como é que chegou nessa esse história de desafio cochilômetro? para- Tinha muita gente dormindo, é isso? Através do cliente chegou um desafio para o Lab, que era identificar, né, através de uma câmera, se a pessoa que estava monitorando as imagens de segurança, se ela estava de fato prestando atenção naquelas imagens ou não. Então, ele está monitorando várias câmeras no prédio e simplesmente a pessoa pode estar olhando para cima, para o lado, ou não estar presente em frente ao computador, então ele não estava fazendo o trabalho dele. Então, o desafio era esse, identificar através, né, do rosto da pessoa se ela está focada ou não naquela imagem. E a gente desenvolveu um cochilômetro, porque se a pessoa cochilar, ela não está atenta às imagens que ela deve monitorar, né? Então, nasceu aí essa solução e o Rafa vai mostrar um pouquinho para nós. Aqui, vai mostrar Na o prática. Então, vou até pausar ele aqui, que ele vai querer ficar rodando, para poder mostrar um pouco sobre ele. O cochilômetro, como o Ricardo falou, a ideia dele é monitorar uma pessoa que está à frente de uma tela, né? E saber se ele está olhando para lá da forma correta. Aqui a gente utilizou 3 modelos, esse foi o primeiro experimento que a gente fez, né? Com visão computacional. Por isso que ele tem essa cara, que eu sempre falo que ele é muito feio, mas foi o nosso primeiro experimento, né? E aqui a gente utilizou 3 modelos diferentes. Então, a gente utilizou o Hard Cascade, que é um modelo de classificação de faces, olhos, tem algumas outras coisas. Mas, basicamente, o Hard Cascade ele vai pegar a imagem, vai colocar um filtro pequeno e vai ficar passando por toda a imagem para tentar encontrar esse padrão em diversos modelos diferentes. E, tendo resultados positivos desses modelos, ele retorna que aquilo é o que você está procurando. Que, no caso, a gente utilizou ele para encontrar faces e olhos, né? Então, esse primeiro modelo foi para isso, específico para isso. A gente também utilizou o Delib, que é uma biblioteca também de visão computacional, para poder mapear o rosto. Então, eu tenho até um exemplo aqui. Vocês podem ver que esse rapaz que está na tela agora sou eu. É cabeludo, né? Então, dá para ver que faz bastante tempo, né? Isso aqui tem uns 3 anos. Uma versão assustada de você. Então, o que a gente fez? O que o Delib faz? Ele primeiro detecta um rosto, né, uma face, então ele também detecta a face, né, a gente já tem a primeira redundância aí, e depois ele faz esse mapeamento. Isso aqui é um PDF de um notebook, né, de um Jupyter Notebook, só que aqui dá para ver, está cortado, mas dá para entender, né? Ele coloca pontos no rosto e ele identifica esses pontos na face. Para que a gente quer isso? Para poder determinar a abertura dos olhos. Então, por exemplo, eu queria saber se o olho estava aberto ou estava fechado. Então, a gente tem um cálculozinho que a gente pega lá os pontos dos olhos, faz um cálculo para poder saber a abertura do olho. E no caso de qualquer pessoa, não especificamente do Rafael. Não, ele não faz reconhecimento facial. Então, aqui a gente tem a abertura dos olhos e a gente ainda utilizou um outro modelo, que é o Iolo, que foi o que a gente utilizou nesse último experimento, né, dos andaimes, que a gente treinou lá, coloca todo o quadradinho, só que nesse caso a gente não treinou nenhum deles. Todos eles são modelos prontos, né, porque a gente estava iniciando o nosso estudo, né, a gente não fez nenhum treinamento naquele momento. Já existem vários modelos prontos para reconhecer uma pessoa inteira, reconhecer o rosto, né? Não aquela pessoa, mas vamos classificar como objeto, né? O rosto, a face, a boca, né? A pessoa inteira, braços, né? Exato. Veículos. Então, vários desses tipos de modelos já existem modelos treinados para isso. Não precisa ficar reinventando a roda. Não precisa ficar reinventando. Exatamente. Então, a gente utilizou todos esses modelos e aí nasceu o cochilômetro, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu só explicar um pouco da tela. A gente tem no meio a última foto que foi tirada, né? Então, quando eu rodar aqui o cochilômetro novamente, ele vai ficar tirando fotos e reconhecendo, né? E procurando uma pessoa. E a partir dessas análises, ele joga nesse primeiro quadrado aqui essas informações. Então, a gente tem aqui se o rosto foi identificado ou não, se a posição está correta, né? Então, seria essa face frontal detectada. Se os olhos estão abertos, então ele também identifica os olhos e a abertura dos olhos. A partir disso, ele tem os status, né? O status ele muda a partir dos alarmes. Então, por exemplo, a cada 3 históricos aqui de situação
posição incorreta, ausente, ou qualquer coisa do tipo, ele gera um alarme e muda o status. E aqui do lado esquerdo são as fotos, as últimas fotos tiradas. Que acho que tem algum bug aqui, porque tem 4 fotos que não foram tiradas de agora, mas tudo bem. Então eu vou rodar ele aqui. Então ele já fez essa primeira análise, né? Vou colocar minha mão aqui na frente do rosto para ele não pegar um dos olhos. Ó, aqui ele já deu que um olho está fechado porque ele pegou um valor abaixo de, acho que é 17. Esse número 17, a gente que colocou, né? A gente percebeu que era um número onde o olho estava começando a ficar fechado ou não. Então, por exemplo, ele já deu aqui 1, 2. Agora no terceiro ele já deve gerar o alarme que vai vir aqui do lado direito. 3. Então, mas ele já mudou aqui, ó, posição. Rosto não detectado, porém há alguém presente. Então ele entendeu o que tem aqui. Disparou o alarme. Aí ele dispara aqui o alarme, ele muda o status. E a gente tinha começado a fazer essa parte de métricas, né, que vai contando a quantidade de alarmes que foram disparados. E se tiver de óculos? A Cristina perguntou. Se tiver de óculos, então... Há uma grande probabilidade de... há uma probabilidade dele não identificar, só que a gente fez uns testes e ele identificava com uma abertura dos olhos, tipo, 100. Então, se tivesse com o olho esbugalhado. Então o modelo ele tenta encontrar, ele tenta te dar essa informação. Mas às vezes... Ele teria que evoluir, teria que treinar também para ele entender dessa forma. Exatamente. Nenhum modelo ele é estanque, é fechado, né? Tem situações que a gente vai descobrindo e tem que treinar ele. E isso nos lembra o incidente que houve com o carro da Tesla, em que ele acabou envolvendo um acidente com uma pessoa de bicicleta. Porque o modelo foi treinado para reconhecer um ciclista na via. Porém, aquele ciclista ele não estava andando de bicicleta, ele estava do lado da bicicleta. E ele não percebeu e não entendeu isso, né? E aí não foi tomada a ação autônoma necessária para evitar o acidente. Esse ciclista estava empurrando a bicicleta. Vamos dar uma olhada agora na prática também. Aquela sua primeira imagem lá era quando você viu que o cochilômetro funcionou, né? Você ficou surpreso. Deu certo. Funcionou. Agora vamos ver uma prática que o pessoal vai conseguir fazer em casa, certo? Isso é legal. Isso é muito legal. Esqueci desse ponto. Vamos lá. A gente tem aqui um experimento ao vivo. Isso, vamos lá. Isso aqui vocês podem acompanhar. Então, a gente tem esse site aqui da Google para a gente poder entender como é que é o funcionamento, né, o treinamento de um modelo de visão computacional. Então, isso é bem interessante porque ele te dá assim como se fossem os passos de uma preparação de um modelo para trabalhar com visão computacional. Exato. Então a gente vai criar um modelo aqui para poder identificar a Vitória que está aqui sentada do nosso lado. Ela se ofereceu, né? Eu escutei ela gritando aqui porque ela queria muito. Agora vocês vão poder entender o que é treinar. Isso. Né? Era uma forma bem simplificada. Exato. Né? Então, primeiro a gente vem aqui, a gente define qual que é a classe, né? Então, vamos mudar de classe. Que os resultados Vitória. Já são muito satisfatórios. Sim. Aí eu vou colocar a Vitória aqui na frente e agora a Vitória mexe a cabeça. Tô treinando. Baixa. Aí, deu. O que está acontecendo aqui? Ele está tirando várias imagens, né, da Vitória em algumas variações, né? Isso. E isso vai ser a base para o treinamento do modelo. Exatamente. Então aqui a gente segura esse botãozinho, ele dispara um monte de foto dela, que aqui deu 109. E ele vai usar essas imagens para poder treinar. Então agora eu vou criar o Zé. Aí vem aqui, Zé. Coloca o rosto aí. Então vamos lá. Aí vai para frente, para trás, vira, olha para o lado, para o outro lado. Qual que é o meu melhor perfil? Foi. Então a gente fez o Zé. E agora eu vou fazer o Rafael. Eu também não vou ficar de fora, né? Rafael. E eu seguro aqui, então eu viro a cabeça, olho para os lados, para ele poder entender quem eu sou. E eu acho que ficou 120, tá bom, né? Perceba como é importante essa pequena variação que tem que ter nas imagens. Porque se você gerar 100 imagens iguais, você não está definindo um padrão. Exato. Isso vai dar uma capacidade muito próxima de zero. Tem que ter uma grande quantidade de imagens. Vamos treinar agora. Aqui para treinar o modelo. Né? Então ele não demora muito. Né, agora é background ali, né? Ele está fazendo em background, está treinando o modelo com
com essas imagens que foram fornecidas para ele. Exato. E agora, ao vivo, ele vai fazer a técnica, né, o tipo de análise que a gente já apresentou lá nos primeiros slides, né, que é o reconhecimento. Isso. Não só um reconhecimento de que tem uma pessoa na imagem, mas qual a pessoa nessa imagem. Ele está classificando ali quem é quem. Então Exatamente. vocês conseguem ver que eu sou o Rafael. Ali. Olha, dá para ver aqui 100%. na parte de baixo, a barrinha ali, Rafael, 100%. Ó. Sai um pouquinho. Ele- mas- Eu sei, Nessa né? imagem- Ele fica maluco. Tava 0% de Paulo. Opa, essa aqui ainda tá. E ele não sabe quem é o Zé. E, ó, tá vendo? Não tá treinado direitinho, não. Agora sim. A imagem de fundo atrapalhou. O ideal seria uma imagem de fundo com menos ruído, né? Nesse caso aqui, ó, agora ele tá 100%, porque a hora que a gente pegou as minhas imagens, nós tínhamos inclinado um pouquinho o notebook para cá. Ó, você nem atrapalha, tá vendo? Agora vamos com a Vitória. Agora, vai lá, Vitória. Vitória, faz com óculos ou sem óculos? Tá. Olha lá. Interfere, vamos lá. Isso. Ela tá meio Zé ainda, hein? Olha ali. É por causa do fundo. Mas Não, está detectando interferiu. direitinho, ó lá, Não 100%, interferiu. um pouquinho percentual. Mas a gente pode fazer um teste diferente. Eu tinha que ter pego um fundo O branco, notebook, né? o notebook vem aqui comigo por um segundo. Ali é mais... Fundo branco. Sim, ali, ó. Rafael 100%, vem com a Vitória. Com óculos. Vitória 100%. Zé, vem cá. Vamos lá, vamos lá. E se aparecer duas O Zé, pessoas? ele tá bem confuso com a minha identidade aqui. E se aparecer duas pessoas, ele detecta as duas? Vem cá, Vitória. Não, É uma pergunta que está. Ele tenta classificar para uma delas, mas a probabilidade maior é ele ficar meio Ah, confuso. tem vai, ó. Olha, Nessa ferramenta. sobe e desce Oi? ali. Nessa ferramenta. Nessa ferramenta com essa amostragem. É. Sempre Pessoal, lembrar a amostragem. Vocês podem fazer testes tanto com pessoas quanto objetos, coloca o celular, mouse. Sim, a vocês gente vão perceber brincou aqui que com alguns objetos e ele funciona funciona muito bem. classificar. Pessoal, estamos já nosso tempo regulamentar, já está. Já faltam 5 minutos. Puxa né? vida. E nós temos bastante perguntas, pessoal. Vamos aproveitar. Teve uma e- pergunta aqui atrás, acho que foi da Amanda, que foi muito interessante. Isso. Vamos fazer Ah, essas chapas mais simples primeiro e a gente Vamos vai lá. fazer ela para fechar? sim, Eu acho que vai ficar mais legal. Eu ia falar para vocês lerem algumas que são relacionadas a esse experimento aí agora. A Neide e o Ronaldo escreveram. O Diego. Ronaldo perguntou, no caso do rosto, se houver acréscimo de piercing, cicatriz, cor, corte de cabelo, pode influenciar na busca? Depende, pelos testes que eu fiz, e eu estou estudando agora a visão computacional de novo, depende muito do modelo que você está utilizando. Por exemplo, o Hard Cascade, ele tem uma biblioteca lá chamada LHOG, alguma coisa assim. Ele tem um cálculo diferente da Delib, né? Então, a Delib ela é mais precisa do que essa do Hard Cascade, né? Do OpenCV. Então, depende muito. Mas geralmente não, porque ele vai pegar, por exemplo, o Delib ele vai pegar o formato do seu rosto, esses 108 pontos, vai fazer um cálculo de distância desses pontos. Então você vai ter uma similaridade, mesmo que você coloque um piercing, você coloque um boné, o que a gente estava falando um pouco antes, hoje cedo, da barba. da barba também. Né? Dependendo do modelo, né? Porque lembra que a gente falou, o computador não está enxergando do jeito que a gente está enxergando aquele aglomerado de pixels e como que eles estão se aglomerando, qual a distância entre eles, a relação entre eles. Então, se eles conseguir detectar o formato, né, o shape, né, do rosto e esses pontos tiverem Bater as dimensões, nas né? dimensões, a cor em si pode não estar sendo o grande fator. Isso. E aí entra aquela questão que o Rafael citou no experimento do Andaime, né? Aquele threshold É o lá, né? limite. Então, se a gente estipular 80% tá bom para mim, então, quer dizer, se ele conseguir identificar 80% dos pontos, né, dos pixels, nas proporções, nas distâncias, nas posições adequadas, ele já identifica, ele já classificaria. Se a gente fizer uma análise, por exemplo, tá eu e o Ricardo aqui, a gente faz uma análise do meu rosto com o dele, vai bater uma certa porcentagem. Às vezes 10%, às vezes 20%, às vezes 0,0002%. Então, se a gente depende do limite que a gente colocar, a gente vai identificar. Então, ele pode ter essa alteração, por exemplo, da barba. A barba ela pode alterar o formato do rosto, por exemplo.
mais os olhos, a distância aqui, vai ter um cálculo parecido. Então, acho que E aí ele entra no... o que define mesmo é o quanto você precisa ser apurado Isso, para poder saber. Com a precisão, né? Com a precisão. exatamente. E o Diogo perguntou também, deepfake seria um exemplo de aprendizado de máquina, desculpa, identificando padrões? Isso, o deepfake, é interessante isso, porque assim, isso nos remete naqueles slides dos atores lá de Hollywood, né? O que é o deepfake está associado à visão computacional? Sim. Por quê? Você vai pegar, olha lá, o exemplo da Princesa Leia e do General Tarkin lá, né? Essa cena nesse filme, essas duas cenas, foram interpretadas por atores reais, para dar o movimento. Mas o rosto foi transformado para um outro rosto. Não foi simples CGI, porque foi usado um modelo computacional com base em todos os outros filmes que essa atriz fez, né, a Carrie Fisher fez. A partir daquele modelo, ela conseguia gerar. Aí sim, quem perguntou, acho que foi o Marlon, né? Aí sim usou IA generativa, né? E colocou essa imagem dentro, sobrepondo na outra imagem. Então, isso sim é um caso de visão computacional. Isso, para criação de. O Diego perguntou aqui, uma Isso. coleção de imagens para criar um modelo? Sim, você pega um monte de imagem para poder Isso. fazer a criação desse modelo, treinamento. E eles do tinham modelo. bastante imagem, porque se você pensar, um filme ele é uma sequência de imagens estáticas, né? Frames. São frames. Então, a cada minuto de filmes, você tem, em média, 60 imagens. Então, pegando todos os filmes que esses atores fizeram, né, a atriz fez, então, e cada imagem tem uma pequena variação de uma para outra, são um exemplo, assim, uma base de dados, um começo excelente para trabalhar e gerar um modelo. Volume, né? Uma massa de dados. Exatamente. E aí tem algumas implicações, que depois a gente vai falar, né? Sim. Se sobrar tempo. Você falou que um minuto são 60 frames? Por Em segundo, média. não é? É, por segundo. É por São segundo, 3, perdão. 3.600. Exato, perdão. São 60 É bem mais. segundos, exatamente. Vamos para as questões mais São polêmicas, 60 então, frames. pessoal. Tem uma pergunta aqui da Neide. Ela perguntou, pessoal, uma vez viu informação sobre a câmera frontal do nosso celular. Não será apenas para tirar foto, que ela está ali para nos observar, analisar o nosso comportamento, para ter dados dos nossos gostos, conforme paramos mais tempo olhando algo. Tem alguma verdade nisso? Isso. Até a gente já comentou no talk anterior, né, que, segundo, né, o que a gente tem lido, as empresas informam que não, elas não fazem qualquer tipo de... Elas não ficam ouvindo e nem utilizando as imagens que elas capturam, certo? Que, né, segundo informações, é o tempo que você navega, você para em determinada informação, o tempo que você fica, né? Ela vai colhendo essas informações pelo teu comportamento de navegação e não de áudio e vídeo gerado. Mas eu desconfio que isso não seja verdade. Então, só que não tem como provar, né? Então, assim, na dúvida, feche sua câmera. Tem que colocar uma fitinha ali, ó. Segurança total. É um pouco difícil aí, é uma situação um pouco complicada. Porque, assim, aquele trade-off que existe entre segurança e conveniência, né? Se você usa para destravar o seu celular a sua imagem facial, então aquela câmera está trabalhando constantemente. Se ela tá E a enviando... sua imagem, ou qualquer imagem, em algum lugar ela está sendo processada. Não necessariamente localmente, ou seja, no celular. Então, é um ponto de atenção, sim. É igual a mesma coisa da Alexa lá, né? Você está conversando, aonde que aquela voz está sendo processada? Não é naquela caixinha. Em algum lugar essa voz está sendo processada e dando um feedback. Se você Que foi o computar exemplo histórico... do metrô que a gente falou, né? Exatamente. Ele estava medindo a reação de uma pessoa naquele ponto de propaganda, né? Mas aquela imagem está funcionando constantemente, está capturando e processando. Mas provavelmente está. Não tem aviso. Né? Exatamente. Mas provavelmente está, por exemplo, quando o do áudio, né? Do áudio
é nítido. O foco Você não fala, funciona, mas não. funciona. Esses dias, Dizem eu que vou não. falar de forma rápida, mas esses dias eu estava conversando, estava juntando lá com a minha família, né, conversando com a minha irmã sobre formas de criar a minha sobrinha. Ela estava falando lá, formas de criar a minha sobrinha e tal. A gente ficou falando sobre isso durante 5 minutos. Quando eu abri o Instagram, que eu vi o Reels, a primeira coisa que apareceu para mim foi um Reels sobre pais cuidando das crianças. Funciona. É porque nós Por somos isso esse título no Talk, né? Você Está está sendo... sendo observado. Exatamente. Eles não admitem, mas possivelmente, por teste que eu já fiz, eu diria que sim. Sim. Agora, da câmera, não sei exatamente, mas tem o do Kinect lá também, né? Mas, sim. Vamos para a próxima, Amanda. A polêmica da Vamos, Amanda. Amanda. Muito boa pergunta. Um pensamento que tive. Se o computador aprende de nós, então sua visão pode ser suscetível a erros de padronização e estereótipos que nós utilizamos, dependendo da cultura que somos inseridos. Quais parâmetros podem ser adicionados para que esses erros sejam evitados ou minimizados? Sim. É o mesmo ponto que nós discutimos no talk de inteligência artificial. Do viés, né? Do viés, exatamente. Porque toda a base de treinamento, pelo menos do ChatGPT, do Bard, dessas soluções que usam LLM, né? Estão usando dados disponíveis na internet. Como a gente falou, precisa de um volume muito grande, por isso que eles estão tão bons, são tão convincentes na sua técnica generativa. Lá. Você pede para o Bard, para o ChatGPT gerar um texto, uma apresentação, e ele faz e fica muito bom até, né? Ou então você vai no Midjourney e pede para ele gerar uma imagem, e muitas vezes o resultado é bem satisfatório. Porque a quantidade de dados usada é muito grande. E eles usaram da internet. Agora, se essa grande quantidade de dados tiver um viés, o resultado vai ser com viés. É impossível ser de outro jeito. Sim. Por exemplo, se a gente for criar um modelo agora do zero de reconhecimento de face, o ideal é que você utilize diversas pessoas, de diversas etnias, de diversas cores, raças, de diversos sexos, para poder, gêneros, né? Para poder entender Exato. que aquela pessoa é uma pessoa. Não, Porque se você usar, por exemplo, só uma pessoa padrão... Não, nós tivemos um caso real disso, foi assunto de mídia. Eu não lembro qual foi o provedor desse recurso, mas seja como for, ele acabou usando uma grande quantidade de imagens, mas de uma região do planeta. Eles não usaram muitas pessoas de cor e nem asiáticos. E aí o modelo não reconhecia. Não reconhecia como pessoa. Aconteceu com o iPhone? Eu lembro que teve um tempo atrás que teve um lance do iPhone. Teve um processo até. Isso. Por causa que qualquer um conseguiu um monte de gente Essa o mesmo celular. Essa é a exata resposta à questão da Amanda, né? Da Amanda. O modelo foi treinado com uma base com viés. Exato. E o único jeito de você evitar isso é você ser o mais diverso possível. Generalista, né? Essa é uma questão bastante polêmica também, que já estão gerando, né? Situações. Pessoal, vamos aproveitar mais uma pergunta, já estouramos nosso tempo. Por favor, querem abrir o microfone? Tá aí, pessoal. Se o pessoal quiser participar aí. Deixa eu abrir aqui, peraí. Por voz, também fica à vontade. Vou liberar, pessoal. Essa questão de uso, né, de imagens em filmes, coisas... E a falta de regulamentação em cima disso, né, está gerando até aquela reclamação, né, dos atores lá, né, de Hollywood. Até aqui, no caso no Brasil, né, nós tivemos a propaganda da Volkswagen, né, em que foi usado ali foi usado, acho que foi o Diego que perguntou, né, ali foi usado IA generativa, né, porque ela pegou exemplos das imagens que tinha disponível da Elis Regina, exemplo da voz, a voz tinha bastante, porque ela era cantora, então tinha muitas gravações dela, né? E a partir disso foi gerado um personagem, né, dentro do comercial lá,
que Perfeito. não existia. Tecnicamente, artisticamente, ficou muito bom. Foi com o consentimento da família, mas e se não fosse? Teríamos esse direito E de fica usar? perfeito, né? Não dá para você falar é a pessoa real, não é a pessoa real, é feito por computador. Exatamente. Você se importaria, Zé, de ser utilizado? Eu preferia, sou um pouco conservador. Eu preferia que não usasse. Se fosse para se parecer no filme da Marvel. Olha, O Se Diego fosse também levantou. parecendo Star Wars, então, ou Star Trek, agora você me balançou. Temos uma pergunta do Diego. Diego, fica à vontade. Fala pessoal, beleza? Boa Olá, tarde. Diego. Boa tarde. Essa questão dos padrões aí é uma coisa meio que possibilidades infinitas, assim, tipo, por exemplo, pensei numa possibilidade assim de as câmeras do metrô identificarem comércio ambulante e já informar o SSO, por exemplo, o carro, as características da pessoa, já para ter um segurança, já para inibir esse comportamento, sei lá, na estação seguinte ou nas próximas ali e tal. Teria com Sim, vocês deram até exemplo, Diego, do caso de cambistas, né, no estádio. Né? Ele já identifica e já aciona. Tá? Sim, mas poderia, mas é interessante que o que o Diego está colocando é que identificar a pessoa, identificar o que ela está fazendo Sim, ali, o sim. movimento dela, exatamente. Sim, teve um exemplo, ele não é um produto, não é nada, foi só um exercício que um especialista fez, inclusive acho que era um especialista brasileiro, tá? Ele estava usando técnicas, né, de visão computacional para identificar na pessoa se ela estava, tipo assim, segurando uma arma. Né? Então, ela mapeava, né, o esqueleto da pessoa para ver se ela estava portando ou não uma arma. Né? Então, veja que é possível, sim. Só treinar. Só treinar. e nesse exemplo que ele deu, seria basicamente detectar o que a pessoa está fazendo, segmentação, porque você tira a pessoa dali e manda para o guarda. Então ele já sabe exatamente quem Tem é. a foto aí. Exato. Ele chega lá, olha aqui, você. O problema é que, assim, se for num movimento muito grande, provavelmente pode ter muito ruído. O que a gente chama de ruído é muita interferência na imagem, né? Muitas imagens sobrepostas e coisas assim. Talvez dificulte um pouco. Sim. Mas, sim, é possível. Tudo é possível. Custa um pouco caro ainda, né? As tecnologias não é barato o processamento. Né? E tem que ter equipamentos com uma precisão, com câmeras de qualidade também, para fazer esse tipo de visão computacional. E tem que entrar também na questão ética, né? Exatamente. Só respondendo Porque estamos sendo observados e essas imagens que não pediram autorização estão sendo usadas contra mim. Só respondendo o Eduardo aqui, o Matplotlib, o MATLAB. MATLAB, ele não sei se ele faz reconhecimento facial, acho que ele é só para visualização das imagens, geração de gráficos, esse tipo de coisa. Eu não sei se responder, mas a gente não utilizou para isso. Não, até porque o MATLAB é meio proprietário, né, com custo, e a gente fez bastante experimento com opções que estão livremente disponíveis. Né? Isso. Exatamente. O Celso comentou aqui sobre, recentemente fizeram prisão de foragidos de presídio a partir de câmeras do estádio de futebol. Senão, Foi o exemplo que nós demos, exatamente. a gente acabou dando esse exemplo já, Celso. Lá no Palmeiras, né? Não é o Allianz Parque. É que hoje eu tô de laranja, né? Acho que é isso. Então é isso, Muito pessoal. bem. Ótimo. O assunto acho que foi bastante interessante. Mais uma vez, IA envolvida, né? Você vê a importância da inteligência artificial. E, É a evolução disso, né? exatamente. Quem tiver interesse sobre o assunto, acredito que e não tenha participado no nosso talk sobre IA, é complementar essa... Pode ver, tá disponível, né, no nosso canal, né? Todos os talks estão disponíveis nos No portal, no Tem canal. link no YouTube, tem link no YouTube. Só entrar lá e assistir. Se não conseguir acessar os portais, entre em contato com a Infra. Isso aí. Então tá ótimo. Vamos encerrando então. Isso. Agradecer a presença de todos. Então lembre-se, estamos sendo observados. Eu vou lembrar.
Aliás, tem um script rodando na minha máquina, a câmera de todos vocês aí, tá? Para, Para pegar a reação. Então, aqui, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, time de marketing, né? Deu apoio, Amanda, Tati, Thay, né, que apoiaram e sempre fazem essas apresentações, slides bastante elaborados. O pessoal do Lab, que não está aqui na mesa, né? Mas está aí, Exatamente. né, nos bastidores, Vinícius, Paulo Almeida, apoiando bastante. Ednilson, a Ju. Né? E também tive a participação da Thay hoje operando nossas câmeras. Foi muito bom. Né? Tivemos efeitos aí de zoom, bastante interessante. E o time Ficando do a Lab- melhoria a cada evento, né? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e ótima quinta-feira. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, muito obrigada. Valeu, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, boa noite, gente. Vou colocar Tchau, o- boa noite. Não. Quem não viu o drone funcionando no início da apresentação, a gente vai acioná-lo novamente. Até onde durar a bateria. Isso. Para o pessoal que não estava presente, ele identifica a face, né? E ele vai seguindo né, o movimento da pessoa, o drone vai acompanhando. Então, vocês vão perceber que ele vai acompanhar a Vitória novamente. Vamos colocar você nessa... A Vitória, de novo. Vamos lá. Olha lá, o drone O subiu. Mário falou que é o Tem drone que ter um do Corinthians. pouquinho aqui. Ficar acompanhando a Vitória. Vamos fazer aqui. Pronto. Ó, Pronto. tem as mãos. Agora quem está operando e conduzindo o drone, ele está programado ali. Ele está fazendo um reconhecimento do rosto da Vitória e está fazendo o possível para... Eu não estou operando o drone. Ele lá, ele fica distante, né? Ela abaixa, ele abaixa, ela levanta, ele sobe. Né? Ela vai para lá, vem para cá. Ele está andando aí. Uma baixa cabeça. É que o nosso espaço aqui é um pouco reduzido, não é para a gente fazer movimentos muito bruscos, senão ele vai colidir aqui com alguém. Mas é assim. Se eu entrar aqui e tentar roubar, eu ver se ele vai me pegar aqui. Acho que não. Não. Aqui perdeu. Olha, coloca na frente e vai para cima, vai atrás dela. Ele me abandonou. Mas, Não, ele Ele vai dar um beijão, né? faz um vento aí, né? Vamos chocar aqui e vamos pousar. Aí. Pousou. Somzinho de maquininha de dentista. É isso aí, Muito pessoal. bem, fez aí mais um voo. Usou todas as técnicas que a gente estava mencionando aqui hoje. Drone Stalker. Falou, tchau, tchau, pessoal.